Vocês viram essa semana a reportagem da nutricionista que mora em São Paulo, em Barueri, e o apartamento dela foi atacado por um rapaz e que ela ficou mais de 2 horas lutando com esse rapaz pela vida dela, para que ela não fosse abusada sexualmente, para que ela não fosse desvivida. E estou usando essas palavras que é para o YouTube não derrubar o meu vídeo. Então, o vídeo de hoje é para falar sobre como nós mulheres devemos nos proteger, para que nós possamos nos manter em segurança e que a gente não seja vítima desse tipo de maníaco, desse tipo de homem que não respeita as mulheres, da violência e de tudo que de ruim que tem acontecido com as mulheres, não só aqui no Brasil, mas também em outros países. E eu vou contar para vocês coisas que eu faço no meu dia a dia para que eu possa me preservar. Graças a Deus eu sou casada com um homem que ele é muito digno, muito respeitador. Mas eu tô falando de me preservar do desconhecido, daquele tipo de homem que eu não sei quem é. Eu já fui assaltada 2 vezes e desde esses episódios que eu aprendi a me preservar, a observar o meu entorno quando eu estou andando na rua. Eu moro numa cidade que ela é considerada uma cidade violenta, que é o Guarujá. E eu tenho muito cuidado quando eu vou sair na rua sozinha. Graças a Deus eu trabalho no meu lar, né? O meu trabalho eu posso fazer dentro da minha casa com total segurança. Mas eu preciso sair de casa. Eu vou no mercado sozinha, eu vou na academia, às vezes eu vou no médico, às vezes eu preciso sair para resolver qualquer assunto e na maioria das vezes eu saio sozinha, porque meu marido tem o trabalho dele e nem sempre ele vai estar comigo. E eu tenho que ter a minha individualidade, eu tenho que sair para resolver coisas sozinhas. Então eu adotei alguns métodos que eu uso para me preservar, para me manter segura. E eu quero comentar, quero compartilhar com vocês, porque eu vejo no dia a dia muitas mulheres dispersas andando na rua sem nenhum tipo de preocupação. Lógico que a gente tem que viver, não é a gente tem que viver cercado do medo, mas a gente precisa ter cuidados que possam nos preservar, para que a gente possa nos preservar e evitar que situações indesejadas possam acontecer na nossa vida e que comprometa a nossa segurança. Eu uso Uber, de vez em quando eu saio de Uber e sempre que eu vou pedir um Uber, eu fico atenta a vizinha do apartamento tá gritando. Sempre que eu vou pegar um Uber, eu presto atenção na classificação do motorista. Se ele é um motorista, as quantidades de comentários sobre o trabalho dele, quantas estrelas ele tem. Isso eu observo. Outra coisa, quando o motorista chega, eu confiro se ele é o mesmo da foto, eu confiro se o carro é o mesmo que está lá descrito no aplicativo. Eu já teve casos de eu pedir um Uber e o carro vir não é o mesmo, é outro carro. E o motorista, não, é porque aconteceu um problema, eu tive que trocar de carro. Então a gente precisa ter esse cuidado. Outra coisa que eu deixo cadastrado no aplicativo é o cartão de crédito. Para quê? Para quando terminar a minha corrida, eu já ir embora, eu já descer do carro e não ficar fazendo Pix, não ficar fazendo pagamento, entendeu? Então eu já deixo isso tudo já definido. Observo quem é o motorista, observo o carro e eu não faço Pix na hora. Eu já está cadastrado no cartão, terminou a corrida, eu desço e vou embora. Outra coisa, eu não ando com acessórios à mostra. Existe uma onda de muito assalto aqui na minha região, de roubo de aliança. Então eu nunca ando com a minha aliança. Só se eu for de carro, se eu estiver com meu marido e a gente não ficar muito exposto andando, por exemplo, andar na orla da praia com aliança, com correntinha, esse tipo de coisa a gente não faz. Tanto meu marido quanto eu, ficar mostrando acessório, ficar mostrando o celular na rua, em hipótese alguma. Andar com fone de ouvido, distraída, sem estar ligada no nosso entorno, no que está acontecendo, eu estou sempre atenta, sempre observando o que está acontecendo à minha volta. Outra coisa, se eu ver que eu vou ficar andando muito a pé, eu nem levo bolsa. Eu levo pouca coisa, meu celular eu levo escondidinho, um documento
E não fico andando muito com bolsa a pé, porque é perigoso. Existe muito isso aqui, da pessoa arrombar a pessoa e tomar a bolsa. Então eu tenho esse tipo de cuidado também. Ah, outra coisa também, por exemplo, a moça, o rapaz, ele entrou no prédio dela, driblou ali o pessoal da portaria, entrou no prédio dela, foi no andar e entrou na casa dela, porque o namorado dela saiu e deixou a porta aberta. Eu moro em prédio. Eu tenho muito cuidado para manter sempre a minha porta fechada. Existe o portão automático, tem uma outra porta na portaria que para entrar são duas portas de acesso aqui, o portão mais uma outra porta. Mas e se um morador desatento deixou a porta aberta e entra um louco aqui? Então eu tenho muito cuidado de manter sempre a minha porta aberta, fechada. Tô dentro de casa e deixar a porta encostada, jamais, é sempre a porta fechada. Porque já ouvi muitos casos de pessoas invadir condomínios e assaltar o prédio inteiro. Então sempre mantenho a minha porta fechada. Entrei no prédio, fecho a porta de chave, porque dá pra gente fechar de chave. Na segunda porta do hall de entrada, mantenho a porta fechada, por quê? Para preservar não só a minha segurança, mas a segurança dos moradores, dos meus vizinhos. Então eu ando na rua muito atenta, observando qualquer movimento estranho. Não fico dando risadinha para quem eu não conheço. Parou para me pedir informação, eu não sei. Um dia desses eu estava andando num bairro e passou por mim uma van toda com vidro fumê, dos vidros da van. Dois caras parou. Moça, sabe qual é o nome da rua ali, não sei o quê? Eu olhei assim, não sei. E virei a rua, virei por trás do carro, a van devagarinho. Gente, isso é perigosíssimo. Já a gente viu vários relatos de pessoas sendo empurradas para dentro de van e levadas embora. Dois caras numa van. Eu dei a volta e fui embora mais rápido que eu pude. Então assim, a gente precisa viver nos preservando. Cuidado onde você anda, com quem você fala, até mulheres. Outra coisa, mães com criancinha pequena, não pode ficar dando audiência para quem você não conhece. Pediu informação, não sei. Qual é o nome da rua? Infelizmente a gente tem que se agir assim. Quantos casos de feminicídio, de mulheres que morrem todos os dias no nosso país. Então, pessoal, o que eu queria conversar, não é que eu tô pregando o pânico e o terror para ninguém, longe de mim. Mas infelizmente a gente vive num mundo em que a gente precisa sim se preservar e ter cuidado. Não confiar em quem você não conhece. Eu jamais faria isso. Você jamais, mas você não sabe qual é a atitude do outro, o que o outro está pensando sobre você, qual é as intenções das pessoas em relação a você. Se estão te querendo mal, se estão com intenções malignas em torno de você. Então era isso que eu queria conversar com vocês. Por sorte, essa moça, ela entendia, né, de artes marciais, ela fez jiu-jitsu durante muito tempo e ela teve força, equilíbrio para lutar contra um maníaco. E com muita sorte, ela não foi vítima de um louco que invadiu a casa dela. Não sei se vocês viram essa reportagem, mas eu vou deixar aqui o link da reportagem caso vocês queiram saber mais sobre isso. Então a mulher, ela precisa estar preparada, ela precisa andar se preservando para que isso, de forma alguma, assaltos, sequestros, tudo isso, eu procuro sempre andar com muito cuidado na rua, onde quer que eu esteja, para evitar que fatores indesejados, inesperados possam ocorrer comigo. Tá bom, gente? Que Deus nos proteja e nos livre de todo mal. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, curtir e deixar um comentário.